Fechou? Irmãos, coloque de pé, por favor, em nome de Cristo. E abra sua Bíblia comigo na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 4. Eu quero ler com você a partir do versículo 16. Romanos, capítulo 4, a partir do versículo 16. Começamos hoje uma nova série de sermões falando sobre Abraão. Romanos 4, a partir do versículo de número 16. Nós iremos ler até o versículo de número 21. Romanos 4, 16 em diante diz assim. Preste atenção na leitura do texto. A palavra do Senhor diz assim: portanto, é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade, não somente a que é da lei, mas também a que é da fé que teve Abraão, o qual é pai de todos nós, como está escrito: por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem, o qual em esperança creu contra a esperança, tanto que ele tornou-se pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito: assim será a tua descendência. E não enfraquecendo na fé, não atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois era já de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara, e não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus, e estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para o fazer. Gênesis capítulo 12. Gênesis capítulo 12. E aí você pode deixar a sua Bíblia aberta doravante no livro do Gênesis. Gênesis capítulo 12, nós iremos ler os 4 primeiros versículos. Gênesis 12, do 1 ao 4. Diz assim a palavra do Senhor: ora, o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e farei de ti uma grande nação, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito, e Ló foi com ele. Abrão era da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. Deixa a sua Bíblia aberta, feche os seus olhos. Deus, em nome de Jesus, Pai, nós acabamos, Senhor, de ler uma porção da Tua Palavra. Nós iremos caminhar aqui nessa noite pela história do Teu servo Abraão. A Tua Palavra diz que ele foi chamado Teu amigo, amigo de Deus. Deus, nos ajuda a aprender com essa história aqui nessa noite. Que saiamos daqui, Deus, com a nossa fé fortalecida, com o nosso coração impactado,
e dispostos, Deus, a ouvir o teu chamado e atendê-lo na plenitude dele, Pai. Eu oro entregando esse momento da exposição da palavra e também, Deus, repreendendo toda a dispersação, desatenção, inquietação, movimentação, conversação, que essas coisas não tenham espaço no nosso meio, que tenhamos aqui um ambiente de graça, de paz, para a exposição da tua palavra. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém. Pode sentar no seu lugar. E quando você sentar, dê um aplauso ao Senhor, em nome de Jesus. Meus queridos irmãos, nós, mais uma vez, caminhamos para mais uma série de sermões aqui da nossa IPR Industrial. Nós temos tido a direção de Deus para trabalharmos nesse método de exposição bíblica. Nós cremos que trabalhando com séries de sermões, nós estimulamos aos irmãos o conhecimento bíblico. Nós ficamos presos em narrativas bíblicas nas quais os irmãos já sabem do que se vai falar no culto. E isso dá a oportunidade para a pessoa se preparar e ler sobre o que vai ser falado, para que quando ela está no culto, ela possa acompanhar com mais clareza o que está sendo pregado. A ideia da série de sermões é essa, é as pessoas terem com antecedência os temas que serão tratados. E nós estamos iniciando hoje essa série que se chama Os Patriarcas. Eu tenho como base, e eu utilizo inúmeros materiais, e às vezes eu não falo com os irmãos, mas agora eu vou começar a falar, até para estimular os irmãos à leitura. Mas um dos livros dos quais eu estou usando para essa série de sermões é esse livro aqui, ó, 4 Homens e um Destino, do reverendo Hernandes Dias Lopes. Esse livro fala de 4 homens, e eu vou abordar só 3. Mas esse livro aborda o pai, o filho, o neto e o bisneto. Esse livro trata da história de Abraão, Isaac, Jacó e José. Esse livro inclui a história de José. Mas eu vou conversar com os irmãos ao longo desses 3 meses, escolhendo sempre um domingo de cada mês. Eu acredito que vai ser sempre no 3º domingo de cada mês, sobre um dos patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó. Nessa noite, como já está claro, nós iremos falar sobre a história de Abraão. Meus queridos irmãos, eu antes de chegar no relato do Gênesis, no capítulo 12, eu lembro aos irmãos a importância na Bíblia do livro do Gênesis. A expressão Gênesis, a palavra Gênesis, significa princípio. O Gênesis traz para nós o início. A crença cristã, judaico-cristã, ela é criacionista. Nós acreditamos no Deus Criador, que criou todas as coisas, e o relato da criação consta no Gênesis. Nós sabemos que até o capítulo 11 do Gênesis, nós temos histórias complexas, difíceis de se compreender, e existe um teólogo que vai dizer que, para ele, a Bíblia não se divide em Antigo Testamento e Novo Testamento. Mas ele acredita que a Bíblia, na verdade, para facilitar, divide-se em Gênesis 1 a 11 e Gênesis 12 até Apocalipse 22. Ele tem essa leitura e ela é interessante, porque Gênesis capítulo 1 até o 11, nós temos uma história muito abstrata, falando sobre toda a humanidade. Mas quando chega no 12, a história entra numa família. E a partir dessa família, a história bíblica se desenrola. Nós sabemos que lá no capítulo 1 do Gênesis, começa a criação. Deus vai dando ordem e as coisas vão sendo criadas. E nós sabemos que no capítulo 3, acontece a queda do homem. O homem cai em desobediência, a soberba, o orgulho sobe ao coração do homem e ele, seduzido pela serpente, ele cai no pecado. Ele é expulso do paraíso e dali por diante vem a narrativa do homem fora do paraíso.
A partir daí, então, no capítulo 4, nós temos o primeiro homicídio da história da humanidade, quando um irmão assassina o outro. A história de Caim e Abel. E nós sabemos que a história vai correndo, e muito embora lá dentro do Éden, quando o homem caiu, Deus tenha feito uma promessa de salvação, falando sobre aquele que seria gerado, semente da mulher, que esmagaria a cabeça da serpente, nós vemos que a partir do capítulo 4, a humanidade vai se distanciando cada vez mais do Deus que a criou. Nós nos lembramos, por exemplo, do que Paulo fala aos Romanos no capítulo 1, quando ele fala que na antiguidade, os homens mesmo, sabendo que existia um Criador, eles começaram a criar os seus próprios deuses. E aí vai acontecer o relato do dilúvio, quando Deus ele vai preservar uma família, a família de Noé. O mundo vai ser destruído, mas começa novamente a partir de Noé. Depois da história de Noé, nós entramos numa outra história muito difícil, que é a história da Torre de Babel. Você certamente já ouviu. Existe um engano, um erro. As pessoas dizem que a Torre de Babel ela foi construída porque as pessoas queriam chegar até Deus. Não é essa a ideia. As construções do mundo antigo, a ideia delas não era uma escada simplesmente, mas era uma escada que não era íngreme, mas ela era longínqua, ela ia avançando em altura. Mas a proposta da Torre de Babel não era para os homens ir até Deus, mas como eles acreditavam que os deuses desciam, era uma forma dos deuses chegarem mais rápido. Essa era a crença do mundo antigo. Isso até no Gênesis capítulo 11. Eu falo disso com vocês para te mostrar que o estado da humanidade, até o capítulo 11 do Gênesis, é um estado de idolatria, perversão e perdição. Me assusta aqui, nesses capítulos, onde o próprio Deus vai dizer que o homem, desde a sua meninice, ele é dado ao pecado, ele é mau desde a sua meninice. Ou seja, ainda quando infante, quando uma criança, Deus está dizendo que o homem se inclina para o mal. E aí, meus queridos irmãos, nesse estado de perdição, sem saída, sem esperança, Deus resolve agir. E Deus vai agir no capítulo 12 do livro do Gênesis. Quando Deus vai chamar o homem dentro desse contexto, esse contexto de perdição, e esse homem é o nosso personagem Abraão. Você sabe, nós lemos aqui que ele começa com um nome diferente, próximo, mas diferente, chamando Abrão. E nós sabemos, meus irmãos, que Deus chama Abrão e ele morava na terra de Ur dos Caldeus. É importante levarmos isso em conta, porque, para quem não sabe, Ur dos Caldeus era localizado na Mesopotâmia antiga. O que isso significa para nós? Preste atenção. A Mesopotâmia antiga, ela era famosa por ter muitos ídolos. Era um ponto central de idolatria. A saber, na cidade de Ur, existia uma deusa, um deus, chamado Nana, N-A-2-N-A, Nana, que era o Deus adorado daquela cidade. Certamente, Abraão convivia com culto a esse Deus. É interessante, meus irmãos, que eu olho para a história de Abraão e eu vejo Deus chamando Abraão, mesmo numa situação de perdição, mesmo numa situação de aprisionamento, de idolatria. Isso me chama a atenção, isso me mostra que não há profundeza tão profunda que os braços de Deus não podem ir para resgatar a história de um homem. Abraão estava no meio da idolatria, no meio da perversidade, no meio da promiscuidade, e ainda assim, a voz de Deus vai lá chamá-lo. Nós conhecemos e sabemos que até aqui, o Deus que se apresenta para Abraão é um Deus desconhecido. Abraão não sabe quem é esse Deus, mas esse Deus se manifesta para ele de forma tão sublime e faz uma proposta para ele, e a história vai se desenrolar, e Abraão vai se tornar nada mais, nada menos
do que um dos nomes mais importantes das 3 maiores religiões monoteístas do mundo: cristianismo, judaísmo e islamismo. Essas 3 religiões têm em comum ter Abraão por pai. Olha só a chamada desse homem e para onde Deus levou esse homem. Onde o nome de Abraão alcançou. E eu começo adentrando aqui diretamente na história desse homem. Meus queridos, alguns detalhes na narrativa do Gênesis 12 que lemos. A primeira delas é que o texto nos relata que Abraão, ele tinha 75 anos de idade. Isso é interessante, porque ele está há 75 anos inserido num contexto de idolatria. Isso nos mostra, e eu repito mais uma vez, que pode ser que por mais tempo que alguém tenha passado longe de Deus, não há empecilhos para que essa pessoa possa ouvir a palavra de Deus, a voz de Deus, se Deus se manifestar. Quando Deus fala, não interessa o tempo acumulado de idolatria, de pecado, de erro, mas quando Deus fala, a voz de Deus prevalece. 75 anos nessa situação. Só que a proposta que esse Deus desconhecido faz para Abraão é uma proposta difícil de se entender. Se você prestar atenção nos detalhes, Deus diz assim: primeiro, sai da tua terra para uma terra que eu vou te mostrar. Perceba a dinâmica da proposta de Deus. Deus não diz assim: Abraão, eu estou chegando agora na sua vida, eu sei que todo início é difícil, e eu quero te fazer uma proposta, e aí, para você não correr risco, eu vou te mostrar uma terra, e conforme for o que você vê se compensa sair do meio da sua parentela. Ou seja, primeiramente nós precisamos avaliar e perceber que o chamado de Deus para Abraão já está alicerçado num chamado de fé. É: sai que eu te mostro, sai que eu te conto onde é. Vem primeiro, dá o primeiro passo, vem para me encontrar, que quando você vier, aí eu vou te revelar o que eu tenho para a sua vida. Nós vivemos num tempo em que as pessoas, elas querem garantias, elas querem estar seguras. Espera aí, eu vou dedicar 2 horas do meu domingo para ir à igreja, mas o que vocês me garantem? O que vai acontecer na minha vida? Qual a garantia que isso vai trazer efeito e resultado para a minha vida? As pessoas são assim. Mas quando nós olhamos para a história desse homem, nos ensina exatamente o contrário. É: vem, dá um passo, que daqui para frente eu vou te mostrar o que eu tenho para a sua vida. Isso nos ensina muito. Eu já falei isso, mas eu sempre lembro da minha história, da minha vinda aqui para o industrial, né? Eu falei disso, mas eu repito, que quando eu conversei com o pastor Euzi, e eu na dúvida se vinha, se não vinha, não vinha, o pastor falou comigo assim: não, faz o seguinte, você está com dúvida, vai lá num culto, vai lá, assiste um culto lá, vai lá com sua família, e aí você decide se você quer ir ou não e tal. E aí eu fui conversar com a minha esposa, a Josi, que está ali, eu falei assim: ó, o coração humano, os olhos humanos, ele é complicado, ele engana muito. E pode ser que se a gente for, a gente pode perceber um desafio muito grande e o nosso coração retroceder. Então vamos fazer o seguinte, vamos orar, porque nós iremos lá, se for vontade de Deus, só no dia de ser apresentado, que aí não tem mais volta. E foi exatamente assim que o fizemos. Nós colocamos os pés aqui, nesse período da proposta do conselho, exatamente para ser apresentado, que não tinha mais volta. Aí quando eu cheguei, é que eu vi, que eu percebi o que precisava ser feito, e tenho percebido isso dia após dia. Mas primeiro eu fui, para depois eu ver do que estava acontecendo. E na nossa vida, meus irmãos, nós precisamos perceber isso. Há momento que Deus te chama, e você precisa ir, para você entender o que tem depois da porta. Meus queridos, eu entro, falando ainda do Gênesis 12, que esse chamado de Deus para Abraão, ele vem somado a uma promessa. Deus diz no versículo 2: eu farei de ti uma grande nação. Perceba que o chamado
ele atender ao chamado gera uma promessa. Eu acho isso fantástico. O sim de Abraão gera uma promessa. Quando ele decide fazer o que Deus mandou, logo em seguida, no versículo 2, o texto nos mostra que Deus faz para ele uma promessa: farei de ti uma grande nação. Só que nós temos um problema, que o texto, no contexto, nos informa. Mas você já sabe o que é, porque lemos lá em Romanos. O problema é que Abraão ele já tinha 75 anos. E Paulo, escrevendo aos Romanos, diz que o corpo de Abraão estava amortecido, velho. É exatamente isso que Paulo está falando. Mas Paulo diz assim: Abraão não se atentou para isso, ele não se preocupou com isso. E tem um outro problema. O ventre da esposa de Abraão, Sara, que também tem o seu nome trocado, antes é Sarai, a Bíblia também fala, nas palavras de Paulo, que o ventre dela também estava amortecido. Olha que Deus é esse que gosta de desafio. Deus fala: eu vou fazer de você uma grande nação. Mas é exatamente você que eu estou dizendo que vou fazer uma grande nação. A sua esposa é estéril, você é velho. Ninguém colocaria R$1, ninguém investiria nada, ninguém faria uma promessa dessa, só o Deus que nós servimos. Sabe por que Deus faz isso? Sabe por que Deus gosta dessas coisas difíceis? É para que o homem, assim como Abraão fez, possa perceber que tudo é dele, por ele e para ele são todas as coisas. Estou velho, a mulher é estéril e eu estou saindo para um lugar que eu não sei. Só tem um jeito de dar certo, é se Deus entrar mesmo. É só se Deus estiver no negócio, senão não dá certo. Meus queridos irmãos, seguindo, perceba que chama atenção para os 75 anos. Eu acho interessante como que a Bíblia ela tem espaço para todos. A Bíblia mostra Deus falando com uma criança, Samuel, lembra lá? Samuel, e ele ainda não entendia. E agora nós vemos, por exemplo, nesse texto, Deus chamando a um idoso de 75 anos. A Bíblia, meus irmãos, ela é espetacular porque ela mostra essas diferenças. Mas a centralidade da procura de Deus não é na idade, não é na data de nascimento, mas é nos corações inclinados para Ele. Eu acho isso interessante porque 75 anos, normalmente, é a idade que a pessoa está pendurando as chuteiras, já fazendo os últimos planos, já escrevendo o testamento. E aí Deus entra e fala: vai começar agora, vai começar daqui para frente. E eu bato muito nessa tecla, olhando para esse texto, para a nossa geração, isso é um problema. Porque nós vivemos na geração mais cansada da história da humanidade. Cansadíssima de tudo. Cansada de tudo, estressada. Mas nós olhamos para os relatos bíblicos e muita gente que se diz cheio do Espírito Santo se esquece que um sinal do Espírito Santo é exatamente o vigor, é exatamente esse desejo de avançar, de prosseguir. Eu me lembro no Pentecostes, quando Pedro vai repetir a promessa lá de Joel, ele fala que os velhos sonharão sonhos. Olha que coisa fantástica. Uma das ações do Espírito Santo na vida do homem é trazer para os velhos, que não pensam no amanhã, a vontade de viver, a vontade de planejar, a vontade de arquitetar, a vontade de ainda fazer, de escrever. Isso é Deus quem faz. E Deus está fazendo isso sobre Abraão. Meus queridos, o problema para a nossa geração é isso. 20 anos, tem gente de 20 anos não, 20 anos é muito, né? Menina de 14 anos, que termina um namoro de 2 semanas, vai para o Facebook e escreve assim: minha vida acabou. Meu Deus, que geração fraca, que desiste, que joga toalha. Mas o Deus que nós servimos é esse Deus do novo, esse Deus do vambora, esse Deus de vamos caminhar, esse Deus de que tem sonho, tem objetivo, esse Deus que tem promessas. Só que, deixa eu te dizer algo, daqui a pouco eu vou chegar no Gênesis 15, mas acontece algumas coisas no 13 e no 14 que eu preciso te falar. O 12, Deus chamou Abraão, sim ou não? Sim ou não? Chamou Abraão. Abraão atendeu o chamado, sim ou não? Sim, vamos embora, vamos caminhar então. Portanto, logo, as pessoas acreditam que pelo fato de Deus chamá-lo,
E pelo fato dele atender, dali para frente, vai dar tudo certo, vai ser tudo jóia, vai ser tudo maravilhoso. Mas o capítulo 13 e o capítulo 14, na verdade ainda no 12, traz para nós acontecimentos que provam e mostram que o fato de você ter um chamado de Deus, de você dizer sim para Deus, não te dá garantia que você não vai ter problema. Sabe por quê? Logo, quando Abraão diz sim, sabe o que vem? Fome. Vem fome na terra. Escassez. Espera aí. Deus falou que eu ia ser abençoado, prosperar, ia ser tremendo, maravilhoso, e agora fome chegou? A fome bateu na porta? Ou seja, logo que ele diz sim para o chamado, a situação da vida começa a ficar mais difícil. Parece que você está se enxergando aí nessa história, né? Você diz sim para Deus, automaticamente você está dizendo não para o mundo. A Bíblia diz que quando você se faz amigo de Deus, você se torna inimigo do mundo. Logo você vai ter dificuldades, plenas dificuldades. E agora, meus queridos irmãos, a fome chega. E aí Abraão precisa sair de onde está. A Bíblia nos fala que ele sai de onde está e ele vai para o Egito. Para onde? Para o Egito. E quando ele chega no Egito, lá ele vai ter um problema. Porque o texto nos fala que o rei do Egito, ele vai crescer o olho em Sara. Ele vai querer ter alguma relação com Sara. E a Bíblia fala que Abrão aqui, ele fica assustado e com medo, porque achando que eles vão matar ele. E aí ele fala que é irmão dela. Ou seja, meus irmãos, esse homem que atendeu o chamado de Deus, esse homem que diz sim para Deus, agora, quando ele tem uma oportunidade de agradar a Deus, ser fiel, esse homem pisa na bola. Esse homem erra. Isso aqui também é para trazer para o seu coração coragem, para você entender que mesmo dizendo sim para Deus, vai ter momento que você vai falhar. Eu vim aqui trazer essa realidade para a sua vida também. Eu sei que você quer agradar a Deus, mas tem hora que você vai falhar. Mas eu me lembro do que o apóstolo João escreveu na sua primeira carta, no capítulo 2, versículo 1. Filhinhos, essas coisas vos escrevo, para que não pequeis, mas se pecardes, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Não é para acontecer, mas se acontecer, Deus nos perdoa em Cristo Jesus. Mas ele erra, ou seja, ele começa agindo errado. Porém, o texto nos informa que em seguida, lembre-se que quando ele sai de Harã, ele sai acompanhado do seu sobrinho. Ló vai com ele. Só que a Bíblia nos fala que acontece uma briga entre os pastores de Abraão, que cuidavam dos animais de Abraão, e os pastores de Ló. Acontece esse racha. E a Bíblia fala que Abraão agora tem um problema familiar para resolver. Perceba, chamado, promessa e problema na família. Isso é fantástico, irmãos, porque isso tem a ver com vida comum, vida da gente. Problema em casa, tem problema. Quem tem chamado tem problema em casa. Quem tem chamado de Deus, quem diz sim para Deus, passa problema em casa, tem dificuldades em casa, meu irmão. Não pense nisso, não creia, e não acredite em quem tenta se revestir de uma espiritualidade que não existe. Dizer que é o que não é, não existe. A pessoa pode viver essa massa, pode fazer isso, mas tem problema, tem dificuldade, tem dia que você está azedo, esquisito, tem dia que está assim. É difícil, e aqui nesse texto mostra isso. Abraão, o cara chamado por Deus, o cara com promessa com Deus, problema na família. E aí, para resolver o problema, ele vai exercer a sua fé. Ele chega para Ló e diz assim: ó Ló, o trem está feio, vai dar para seguir junto nós dois não. Nós vamos ter que separar, perceba. Ele diz assim: Ló, vamos fazer o seguinte, se você for para cá, eu vou para lá. Se for para lá, eu vou para cá. Então é você quem escolhe para onde você quer ir. E a Bíblia fala para nós que Ló, ele olha e ele vê as campinas belíssimas para o lado de Sodoma e Gomorra. Ele cresce o olho lá, e você sabe que Sodoma e Gomorra é a cidade do pecado. E aí ele decide ir para lá. E Abraão, ele vai o contrário. A ideia que se tem é que ele vai para o caminho desértico. Ou seja, a atenção de Abraão não está no que os olhos dele vê. A ideia que Abraão nos mostra nesse texto é que Abraão entende que a provisão não é onde ele pisa. A provisão está no Deus que ele serve. Não interessa se você for para lá e eu for para cá, se eu for para cá, não interessa para onde eu vou. Interessa que Deus está comigo. Interessa é o Deus que me chamou. É isso que interessa sobre a minha vida. E isso também precisa se aplicar para a nossa vida.
Que às vezes tem essa ideia, não, é o lugar, é aqui, irmão. Se você orar aqui, se eu orar aqui, não tem isso. Não é isso, é o Deus que você serve, é o Senhor que você inclina o seu coração, não é o lugar, não é o ambiente, não é isso. O Deus que nós servimos é um Deus onipresente, é o Deus que nos vê, o Deus que trabalha no nosso coração, esse ambiente que é maravilhoso de comunhão, de busca, de palavra, mas eu entendo que esse mesmo Deus, ele se manifesta aqui, mas se você fechar a porta do seu quarto, falar com ele, ele também está lá para poder te ouvir. Nós cremos nisso. Meus queridos, e depois, para encerrar o problema, vai ter uma briga, uma guerra com 4 reis. Ou seja, ele tem que ir para a batalha. Então, eu encerro, só para que eu chegue no 15, para a gente avançar na história, mas só para que você tenha isso em mente. O fato de termos uma chamada de Deus não nos isenta de dificuldades. Não se engane. O fato de você ser chamado por Deus não isenta de você ter problema com escassez, tem hora que a porta pode fechar. Não te isenta de passar problema na família, tem hora que pode ter problema. Não te isenta de, às vezes, pecar, errar, fazer o que não devia, isso acontece. E não te isenta também de, muitas vezes, você ter que ir para batalhas, guerrear, enfrentar. Deus, está muito difícil, essa luta, essa batalha aqui que está travada, assim, faz parte da chamada. Se você está vivendo isso, entenda que você está no caminho da chamada e do cumprimento da promessa. Meus queridos, Gênesis capítulo 15, se você quiser abrir. Gênesis 15 começa assim: depois dessas coisas, veio a palavra do Senhor a Abrão. Deixa eu, antes de continuar lendo, só para te responder uma coisa, porque o texto nos fala algo. Depois dessas coisas, curioso que você é, você deve estar se perguntando assim: que coisas? Essas que eu acabei de te explicar, esses acontecimentos que eu acabei de te dizer aqui. Depois dessas coisas, a palavra do Senhor veio a Abrão em visão, dizendo: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Então disse Abrão: Senhor Jeová, que me hás de dar, pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abrão: eis que não me tens dado os filhos, por isso um nascido na minha casa será o meu herdeiro. Mas veio a palavra do Senhor a ele dizendo: este não será o teu herdeiro, e sim aquele que de tuas entranhas sair, esse será o teu herdeiro. Então o levou fora e disse: olha para os céus e conta as estrelas, se é que as pode contar. E disse-lhe: assim será a tua descendência. E creu ele no Senhor, imputando-lhe por justiça. Olha para cá, preste atenção. Meus queridos, o tempo passou, e ainda não passou muito tempo não. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco sobre tempo. O tempo passou, e aí a Bíblia nos diz que o Senhor, ele vem falar com Abraão, ainda chamado de Abrão. E quando o Senhor chega para falar com Abrão, Deus começa com essa palavra que costumeiramente ele aborda no texto bíblico, dizendo: não temas, eu sou contigo, seu escudo, sou o grandioso Deus da sua vida, eu sou contigo, grandiosíssimo galardão, eu sou contigo, não temas. E agora, o Abraão, que lá atrás no 12, aceitou o chamado de Deus e disse: eis-me aqui, agora ele contrapõe o Senhor, dizendo: Deus, eu estou sabendo que o Senhor é comigo, mas tem um problema. Eu quero saber o que o Senhor vai me dar, porque eu não tenho filhos, e quando eu morrer, quem vai herdar a minha herança vai ser um que, embora nasceu na minha casa, mordomo dele, nascido entre os seus servos, nasceu na minha casa, não é meu filho. É alguém que faz parte aqui do nosso meio, mas não é meu filho. Eu não tenho filho.
que o senhor vai fazer para mim? E aí, nesse momento, a Bíblia diz, veio a palavra do Senhor a Abraão, dizendo, esse não será o seu herdeiro. Não é esse o seu herdeiro. Não precisa fazer o testamento, pode rasgar. O seu herdeiro vai ser alguém que vai sair das suas entranhas. Será o seu filho legítimo. Eu vou cumprir a promessa. E aqui no texto, na minha versão não mostra, mas a ideia que se tem é que Abraão, nessa hora que ele tem essa visão de Deus, ele estava fechado na sua tenda, onde costumeiramente o povo do mundo antigo habitava. Nessa hora o texto nos fala que Deus o leva para fora, Deus o chama para fora da tenda. E chegando do lado de fora da tenda, Deus vai dizer a Abraão, Abraão, olha para o céu. Agora, Abraão, conta as estrelas, se é que tu podes contar. Talvez, quem sabe, Abraão até tenha tentado, né? Você já tentou contar estrela? 1, 2, 3... Não, essa eu não sei se eu já contei. Não, vamos de novo. 1, 2... Você não consegue, você não sabe, você se perde. Não há como contar. E Deus vai dizer, olha, a sua descendência vai ser como as estrelas do céu. Não haverá como contar. Ou seja, Deus vem e confirma para Abraão tudo que Deus já tinha dito. Só que nesse momento o texto nos dá um detalhe, que quando Deus reafirma a promessa, nessa hora o texto diz, ele creu. Ele creu, ele acreditou. Quando Deus falou, Deus confirmou, Deus mostrou que não ia mudar a palavra. Quando o tempo passou e Deus se mostrou o mesmo, ele creu. E isso foi imputado sobre ele como justiça. Ali, quando Abraão manifesta essa crença, essa fé dele, isso demonstra sobre ele essa crença que Paulo vai justificar lá em Romanos, falando sobre ser justificado pela fé. Ele é justificado por crer. Deus fala, eu vou fazer porque você acreditou. Você teve fé, eu vou fazer. E aqui, meus queridos, eu abordo algumas coisas sobre esse texto. Preste atenção. Meus queridos, o tempo, ele é um negócio complicado. Porque eu ouvi alguém dizer uma vez que quando a gente é criança, o tempo passa muito devagar. Mas quando a gente é jovem, o tempo passa. Quando a gente é mais velho, o tempo parece correr. Mas quando a gente é muito velho, o tempo parece voar. Ou seja, o tempo é algo muito específico do que você está vivendo, qual a altura que você está na sua vida, e a saber, na altura deste homem velho, o tempo já estava voando. Naturalmente, meus queridos irmãos, esse homem, ele tem aqui uma vontade clara de se esconder. Quando ele vai para a tenda, aqui, o conceito que se tem, e mostra essa tristeza, quando ele retruca Deus, quando ele contrapõe Deus, claramente Abraão estava abatido, triste. O fato dele responder a Deus de imediato, mostra que ele estava pensando sobre, mostra que a vida dele não avançava por conta disso. Logo, meus irmãos, isso comunica muito conosco, sabe por quê? Nós somos assim. Quando nós somos pressionados pelo tempo, quando você olha para a promessa, e olha para o tempo, e compara, e vê que parece estar ficando cada vez mais longe uma coisa da outra, nós temos, como Abraão, muitas vezes, essa iniciativa de nos recolhermos, de nos escondermos, eu não sei o que vai ser, agora eu já nem sei se vai acontecer, eu nem sei se Deus vai fazer. Isso é muito claro nas Escrituras. Você se lembra, por exemplo, do profeta Elias? Quando o profeta Elias, ele vai profetizar, quando ali ele vai orar a Deus, o fogo desce, e acontece tudo aquilo que a gente conhece no relato bíblico. A Bíblia nos fala que ele, num momento de tristeza, o que ele faz? Ele vai para a reclusão, ele vai para a caverna, ele também se esconde. Quando ele não vê acontecer as coisas, a nação se arrependeu, o povo buscar Deus, ele vai para a reclusão. Você se lembra, por exemplo, de Davi, quando Deus vai ungí-lo a rei, e quem sabe o coração dele fica cheio de expectativa, mas ele começa a sofrer perseguição de Saul. Tem um relato da vida de Davi que ele também vai para a reclusão, ele entra para a caverna de Adulão e fica lá. Eu não vou sair daqui não. A promessa, eu fui ungido a rei,
eu estou sendo perseguido, o trem ficou mais feio, a promessa vem, o negócio só piora. Então Abraão, ele mostra para nós que esse é o sentimento humano. Essa ideia de ver a distância da promessa e a distância do que nós estamos vivendo, isso mostra para nós que nós muitas vezes queremos nos esconder. Só que esse texto, a aplicação dele é muito óbvia, muito lógica. O texto nos mostra claramente que a iniciativa de Deus para nós é a mesma com Abraão. É nos tirar do lugar onde nos encontramos. Toda vez que Deus tem o objetivo reforçar a nossa fé, a primeira iniciativa de Deus em nós é promover movimento. Sai do lugar que você está. Sai de onde você está. Vem aqui para fora. Vem aqui para eu falar com você. O próprio Elias foi exatamente isso que aconteceu. Deus lá de fora chamou ele para ele sair de lá. O próprio Davi, a palavra que vem para o coração dele é para sair da caverna. Ou seja, todas as vezes que vem em nós essa reclusão, a palavra de Deus continua sendo a mesma para Abraão. Sai daí. Sai desse lugar, desencosta desse lugar, sai dessa escuridão, sai dessa tenda, olha para o alto, erga a sua cabeça, lembre-se de Deus, lembre-te de quem te chamou. Essa é a aplicação do texto. E ele escuta isso, e ele crê. Só que aí, logo quando ele crê, vem o Gênesis 16. E o Gênesis 16, ele é dificílimo, porque o Gênesis 16 é onde mostra o fruto do desespero. O fruto do desespero está registrado em Gênesis capítulo 11. Preste atenção, meus irmãos. Aqui, agora nós sabemos, passaram-se 11 anos. 11 anos desde que Deus chamou a Abraão de Ur dos Caldeus. 11 anos e não aconteceu nada. Ainda não houve nada, não aconteceu com relação à geração de filhos, não aconteceu nada. O texto vai nos contar que Sara começa a ficar desesperada, e ela fica ansiosa, e nessa hora o relato bíblico nos fala que ela vai até Abraão, e ela vai dizer para Abraão: Abraão, o negócio é o seguinte, a gente está velho, eu estou velho, eu sou estéril, você está velho, e não vai acontecer não. Nós estamos acreditando em algo que não vai cumprir, não vai acontecer. Vamos fazer o seguinte, para você não ficar sem filhos, para ninguém de fora ficar com a nossa herança. Está aqui a minha serva, essa mulher aqui chamada Agar. Você vai fazer o seguinte, você vai gerar nela filho para mim. Olha isso. Nela você vai gerar um filho para mim, e ele será o filho. E agora, meus irmãos, nesse texto, conforme a instrução de Sara, o texto diz que Abraão vai e faz o que a mulher lhe mandou, e ele vai se deitar com a serva de Sara, e vai dar a ele um filho, chamado Ismael. E aí eu estou pregando Gênesis 16, e você está escutando isso, e o que está passando na sua cabeça é assim: mas como assim? Cadê Deus? Deus não fez nada? Deus não entrou? Exatamente isso. Se você ler o capítulo 16, você vai perceber que Deus não entra. Isso é uma decisão puramente humana. Aqui, quem toma as decisões aqui são os precipitados, que decidem passar na frente de Deus, que decidem ajudar a Deus na sua promessa. 11 anos, o desespero bate a porta, e aí eles decidem dar uma mãozinha para Deus. E aqui está o problema. Eu não sei se você sabe, mas todo dia quando você liga lá a televisão e assiste o Jornal Nacional, passa lá na sua TV alguma coisa relacionada ao conflito do Oriente Médio, Israel e a Palestina, por exemplo. Eu não sei se você sabe, mas aquele conflito envolve muita coisa, geopolítica, petróleo, etnia, muitas coisas. Mas uma das pinceladas que tem ali, de coisas que causaram a guerra, sabe o que é? O Gênesis 16. O Gênesis 16 também tem parte nessa guerra que ainda hoje assistimos na nossa televisão, entre árabes e entre hebreus, ou israelitas. Ou seja, o fruto do desespero, quando nós o colhemos, ele produz para nós guerra, tristeza,
conflito, ódio. Tanto ódio que Sara depois vai pôr a mulher para fora. E o menino também. Vai pôr todo mundo para fora. Isso vai trazer uma confusão. E aí eu aplico para avançar. Meus irmãos, entenda uma coisa. Pare de querer ajudar a Deus na promessa. Pare com esse conceito de que se você tomar alguma iniciativa, você vai fazer melhor do que Deus. Eu estou com vontade de fazer algo, de conquistar algo, e Deus falou que vai me dar, Deus me prometeu, e aí você começa a tomar decisões, você começa a ter atitudes, você começa a agir de maneira destrambelhada, sem pensar, e muitas vezes as suas decisões queimam etapas, impedem, atrapalham, atrasam o que Deus tem de fazer. Então perceba, nessa noite, você quer fazer alguma coisa? Faça a coisa certa. A coisa certa, muitas vezes, é não fazer nada. Eu acho isso fabuloso. Muitas vezes, o melhor a se fazer é não fazer nada. Muitas vezes, o melhor a se fazer é não fazer nada. E outra coisa, se você tiver de fazer algo, faça a coisa certa. Porque tem muita gente que tem promessa, que tem sonhos, que tem propósito, que tem objetivos, mas as pessoas querem realizar esses sonhos, mas começam da maneira invertida, o contrário. Tem gente que fala, não, Deus falou que eu vou ser pregador da palavra. Aleluia. Aí ele vai lá no centro e compra um terno novo. Eu vou ser um pregador da palavra. Você começou errado, você tinha que ter comprado uma Bíblia de estudo, uns livros para você ler, e depois você preocupa com o que você vai vestir em cima do púlpito. Esquece, isso é o final. Então tem muita gente que quer dar a sua ajuda, e a ótica dele não é a ótica de Deus. E aqui nós vemos isso. E aí chega o Gênesis 17, vamos caminhando por essa jornada. O Gênesis 17 é onde nós vemos Abraão tendo o seu nome mudado. E essa história é muito interessante. Sabe por quê? O nome de Abraão causava a ele muito constrangimento. Muito. O nome Abrão, preste atenção. Abrão significa pai de muitos. Essa é a ideia. Abrão significa pai de muitos. Abraão significa pai de multidões. Ou seja, Abrão dava essa conotação. Pai de muitos. Aí você imagina comigo. O Abrão, que era alguém famoso, estava rico, Deus estava prosperando. Aí chegava alguém lá para conhecer o famoso Abrão. E aí ele pegava na mão de alguém, e aí a pessoa perguntava, como é que você chama mesmo? Ele dizia, Abrão, pai de muitos. Aí a pessoa fala, cadê os meninos? Não, tem não. Tem não. Uai, tem não. Mas, constrangimento. O nome que ele levava não condizia com o que acontecia à sua volta. E muitas vezes isso reflete na nossa vida. Somos chamados filhos de Deus. Somos chamados, conhecidos como reflexo de Cristo. E muitas vezes o que está acontecendo à nossa volta não parece demonstrar isso. Mas, meus queridos, Deus tem por mania resolver esses constrangimentos. Aí Deus vem falar com Abraão. Aí conjecturando, Deus chega e fala assim, Abraão, nós temos que resolver um negócio aqui com relação ao seu nome. Aí você imagina Abraão falando, Senhor, é verdade. Realmente eu já estava até querendo conversar sobre isso com o Senhor. Esse negócio está causando um constrangimento mesmo. Nós vamos ter que mudar esse nome. Você não vai chamar mais Abrão. Você não vai ser mais pai de muitos. Você agora vai ser pai de multidões. Aí você imagina o Abraão agora escutando. Não, Senhor, peraí. O Senhor está dificultando mais o negócio. O constrangimento vai ficar maior ainda. Porque as pessoas me olham, pai de muitos, e não tem nada agora. Que ousadia é essa de ser pai de multidões? Eu olho para isso, meus irmãos, e eu aprendo uma coisa. Deus está nos mostrando que a ocupação dele não é com o que a gente pensa, nem com o que o outro pensa, mas é realizar os seus propósitos. E a promessa não é anulada. Se tiver de ser mudado, é só para aumentar. Não, vamos mudar mais, vamos aumentar mais, vamos fazer mais, vamos ampliar o negócio. O chamado só é ampliado, o chamado não é reduzido. E Deus faz essa troca. Aí chega no Gênesis 18. Agora sim, Abraão, pai de multidões, e o texto nos fala que Abraão agora, ele é da idade de 99 anos.
99 anos, com seu corpo amortecido, e a Bíblia nos informa, a mulher de Abraão, Sara, tinha 1 ano a menos, ou seja, 98, que Deus mais uma vez vem. Preste atenção nisso, pega esse detalhe. Deus vem, Abraão aos 99 anos, e aí Deus promete mais uma vez. Só que a Bíblia nos fala que quando Deus está falando com Abraão, Sara está escondida, escutando tudo. Ela está escondida. Aí Deus fala: Abraão, daqui 1 ano vai se cumprir a promessa. E o texto diz que Sara, quando escuta aquilo, ela ri. KKKK, né? Foi lá, KKKK. Até hoje. E aí, meus queridos irmãos, quando chega lá no capítulo 21, exatamente 1 ano depois, se você quiser vir comigo para a gente avançar, meu penúltimo ponto, quando chega lá no capítulo 21, a Bíblia nos traz: e o Senhor visitou a Sara, como tinha dito, e fez o Senhor a Sara como tinha dito, e concebeu Sara, e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado, que Deus tinha lhe falado. E Abraão pôs no filho que lhe nascera, que Sara lhe dera, o nome de Isaque. Olha para cá. Eu não sei se você sabe, deve saber, mas Isaque, o nome Isaque significa riso. Isso é fabuloso. O senso de humor de Deus. É como se Deus estivesse dizendo assim: ô Sara, ri mais, vamos rir junto. Ri, vamos rir. Você riu. E até o menino vai chamar riso. Você olhar para o menino e entender que rir das promessas de Deus não compensa. Não vale a pena, porque o texto afirma 2 vezes no 21. E Deus veio e fez como disse que faria. Deus cumpriu o que falou que faria, meus irmãos. Essa crença em Abraão, nessa jornada, nessa série, é o que precisa estar vivo no nosso coração. Que o Deus que fala, que o Deus que revela na sua palavra a sua vontade, essa palavra não volta vazia. Essa palavra cumpre o que ela foi enviada para fazer, meus irmãos. Essa palavra é viva e eficaz. E Deus, ele tem compromisso com essa palavra. Não se esqueça disso. Deus não tem compromisso com a palavra do pregador, não. Deus tem compromisso com a palavra que o pregador prega. Não se perca nisso. Tem muita gente que acha que ele cria coisa para Deus falar: é isso aí, eu estou assinando embaixo. Não. Deus, ele tem compromisso com a sua verdade. E se o pregador que a prega ela com fidelidade, Deus diz: é isso aí. É isso aí, estamos juntos. Agora disso aí que você falou, eu não estou não. Meus queridos, a narrativa de Isaque é tão fabulosa, que a Bíblia fala que quando o menino desmamou, Abraão deu uma grande festa. Você já viu isso? O menino parar de mamar, e o pai fazer festa, tudo é alegria. O menino correndo, o menino brincando. Vamos fazer uma festa. Festa para quê? Festa porque o menino começou a andar, tudo é festa, alegria. O menino é a alegria da casa. Aí, meus queridos, para que eu encerre, chega o Gênesis 22. Gênesis 22. E aconteceu depois dessas coisas. Aí você pergunta: quais coisas? É o que eu acabei de te contar, que foi a chegada de Isaque, o riso, o menino que alegrou a casa. Depois dessas coisas, que provou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão, e ele disse: eis-me aqui. E disse: toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai até a terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto, sobre uma das montanhas que eu te direi. Olha para cá. Irmãos, a fé cristã, ela tem os momentos que a gente olha e a gente não entende o que está acontecendo. Eu não sei por que Deus está fazendo assim.
ou eu não sei por que Deus não está fazendo assim. Esse Gênesis 22 é para nós o ensinamento bíblico mais claro de como proceder quando nós não sabemos o que está acontecendo. Quando você não sabe o que está acontecendo, o melhor caminho a se tomar é obedecer. Obedecer. Eu não entendo porquê, eu não sei porquê, eu não sei para quê, mas eu vou ouvir Deus. Eu vou fazer o que Deus está pedindo. Deixa eu te explicar isso aqui. Segundo os estudiosos, Isaac aqui deveria ter a idade de 14 anos. 14 anos. Ou seja, Abraão estava com 114 anos e o seu filho com 14 anos. E o texto nos fala que Deus vem e diz para Abraão, chamando o seu nome, ele diz, eis-me aqui. E aí Deus diz o seguinte, Abraão, toma agora o teu filho. E aí note o detalhe, ele tinha Ismael, lá o filho com a escrava. Mas Deus diz, o teu único filho, aquele que você ama, Isaac. Ou seja, dá todas essas referências para não haver erro. O teu único filho, o filho que você ama e o Isaac, é ele mesmo. Você vai tomar ele, pegar ele, e agora você vai levar ele até o Monte Moriá. E você vai subir até o alto do Moriá. E lá você vai entregar o seu filho em sacrifício para mim. Meus irmãos, alguns estudiosos divergem sobre isso, mas alguns dizem que Abraão, ele atende prontamente, porque alguns acreditam que era um pedido comum dos deuses antigos. Alguns dizem isso, que os deuses antigos pediam os filhos. A gente vê, por exemplo, o deus Moloque, já fala muito dele aqui, que pediam os filhos em sacrifício, deuses pagãos. E agora, quando Abraão escuta isso, isso parece algo comum. Os deuses pedem. Esse Deus que eu estou servindo agora, até agora não tinha pedido, mas resolveu pedir. Ou seja, era um pedido comum. Embora eu não acredite nessa linha, mas isso é um conceito histórico, a outra coisa que nós precisamos colocar aqui nesse texto é que Abraão, ele já estava numa estatura de ter experimentado a fidelidade de Deus de tal forma, que lá em Hebreus capítulo 11, quando fala dos heróis da fé, nos dá um detalhe espetacular sobre Abraão. O texto diz lá que Abraão acreditou que Deus ressuscitaria Isaac, e por isso ele foi para o Moriá. Isso é fantástico, sabe por quê? Até aqui na Bíblia, e só vai acontecer lá nos Reis, não tinha acontecido ressurreição na Bíblia. Abraão acredita numa coisa que não tinha acontecido ainda. É por isso que lá em Romanos que lemos, Paulo diz que Abraão acreditou que Deus chama à existência as coisas que não existem. Ele acreditou que podia acontecer uma coisa que nunca aconteceu. E aí, meus queridos, se fosse os crentes da nossa geração, ia falar, não, eu estou ouvindo vozes. Meu Deus do céu, estou na carne, vou pedir o pastor para orar para mim. Meu Deus do céu, sai demônio, sai demônio. Em nome de Deus, deixa eu jejuar mais, para escutar a voz de Deus. Porque tem gente que assemelha a voz de Deus apenas quando isso corrobora com a sua vontade, os seus desejos e as suas vaidades. Não, isso não é Deus não, está queimado, queimado. Abraão não faz isso, ele não faz campanha para repreender, não faz não. A Bíblia diz, e é fantástico, que no outro dia de madrugada, meu Deus, ele levanta, ele chama 2 servos, ele prepara o animal, e ele acorda o menino, e eles saem. Meus irmãos, eu preciso que você pense comigo, porque o caminho até o Moriá é de 3 dias. 3 dias. Você consegue imaginar como é que estava a cabeça de Abraão? De noite, na hora que eles montavam o acampamento para dormir, na primeira noite, e os servos dormiram, Isaac dormiu, e o pai acordado, olhando para o filho, e pensando o que estava para acontecer, e o coração dele como é que estava. E aí vem uma segunda noite, e eles caminhando para o Moriá, e a Bíblia nos dá um detalhe fantástico, que quando eles chegam no pé do Moriá e avistam o monte, a Bíblia diz que Abraão se volta para os seus 2 funcionários e diz a seguinte frase: ficai aqui
Porque vai eu e o menino adorar e voltaremos. Isso é fabuloso. Ele sabe o que está para acontecer, mas ele não sabe como vai acontecer. Deus vai entrar. Eu não sei como. Mas Deus vai entrar. Eu não sei como é que vai ser, mas eu estou acreditando que vai acontecer alguma coisa nesse monte. Porque nós vamos voltar, nós vamos retornar. Pode esperar que nós vamos voltar. E aí agora fica Abraão e Isaac, só os dois. E deixa eu te dizer algo. Abraão, ele é nesse tempo aqui já um dos homens mais conhecidos, famosos do mundo antigo. E para Isaac sair com seu pai sozinho para adorar ao Deus deles, isso aqui para o menino, papai, nós vamos adorar o Senhor, papai deixou o servo, vai só eu e o papai, só eu. Imagina a alegria do menino. O menino era alegria, o nome dele é riso. O menino estava feliz de estar com o pai. Só que a Bíblia fala que no meio do caminho o menino começa a observar a bagagem. Papai, eu estou percebendo aqui que tem aqui o cutelo, a faca, para imolar, para sacrificar, a lenha para o fogo. Cadê o cordeiro, papai? Você consegue imaginar um coração de um pai ouvindo isso? Papai, tá tudo aqui, papai, mas está faltando alguma coisa, papai. A Bíblia diz que naquela caminhada, Abraão olha para o seu filho e diz assim: Deus proverá o cordeiro para si. Deus proverá. De novo, vai acontecer alguma coisa lá em cima, meu filho. Vai acontecer. A Bíblia diz que quando eles chegam lá em cima, Abraão amarra Isaac. E ele estende a mão contra o seu filho. E quando ele vai assassinar o seu filho em sacrifício a Deus, aparece um anjo, uma voz dizendo: não faça mal contra o seu filho Isaac. Agora eu sei que você teme a Deus, que você o ama. Meus irmãos, Deus nunca quis Isaac. Deus quis o coração de Abraão. Para com essa ideia de achar que Deus te trata como fantoche. Uma hora Deus me deixa triste, outra hora Deus me deixa alegre, fica brincando com minha cara. Não. Deus, meus irmãos, Ele está interessado em coisas maiores. Deus, Ele estabelece essa relação com Abraão aqui. Isso é tão fascinante que a Bíblia diz que, embora Abraão não tenha sacrificado Isaac, espiritualmente Isaac foi sacrificado. Porque o coração dele estava inclinado para fazer aquilo. E sabe o que é mais fabuloso? Dessa chamada de Abraão de Gênesis 12, quando chega lá em Mateus, no capítulo 1, na genealogia de Cristo, o primeiro nome que consta é o nome de Abraão. Sabe por quê? Porque é dessa família, da descendência de Abraão, Isaac e Jacó, que vai vir o Cristo. E esse Cristo que vem é o cordeiro que Deus proveu para si. O cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A caminhada de Abraão e de Isaac para o Moriá é a caminhada de Deus o Pai e Cristo para o Calvário. Mas diferente, meus irmãos, do que aconteceu com Isaac, Cristo foi até o final e Ele deu a vida por nós. Você pode se colocar de pé no seu lugar? A jornada de Abraão nos ensina isso. Feche seus olhos. A jornada de Abraão nos ensina que Deus conta com pessoas que dizem para ele: eis-me aqui, mas que entendem que o fato de dizer eis-me aqui não os isentam de problemas e dificuldades. A jornada de Abraão nos mostra que muitas vezes a nossa fé pode desfalecer, mas Deus vai vir para nos chamar para fora da tenda e dizer: meu filho, eu estou aqui para renovar a promessa na sua vida. A jornada de Abraão nos mostra que quando ultrapassamos o limite que Deus colocou para nós, nós colheremos os frutos do desespero. Não deixe a ansiedade tomar conta do seu coração. Não queira ajudar o Senhor, não faça isso não. A jornada de Abraão nos ensina que Deus vem, que Deus realiza, que Deus cumpre, mas que Deus também prova os nossos corações.
Deus deu Isaac a Abraão, e Abraão devolveu Isaac para Deus. Não deixe aquilo que Deus te dá levar seu coração para longe de Deus. Diga para Ele: tudo é teu, a minha vida é tua, a minha família é tua, os meus dons, os meus talentos, o meu respirar, tudo que eu tenho é teu.